Olá, bom dia. A gente está com a turma 222 de Santa Marta. A gente vai começar a nossa aula de hoje falando sobre as diferenças entre esquerda e direita. Vamos ver como é que funcionou, né, o processo de desenvolvimento da política revolucionária francesa, né, principalmente do parlamentarismo francês. Para isso, eu convido vocês, eu vou dividir a nossa tela para que a gente possa entender aí o que estava acontecendo na França, né, do século XIX. Bom, gurizada, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que... Todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida sobre coxinha e petralha, né? Essa expressão, ele é coxinha, ele é petralha, isso é bem presente do nosso tempo, né? São nomenclaturas que a gente vai ouvir pessoas que estão mais ao lado da direita falar da esquerda e da esquerda falar da direita. Então, a gente vai tentar entender como foi, né, esse processo na França, porque foi lá que surgiu isso, né? Essas nomenclaturas surgiram lá. Né? E o que significa ser de esquerda e ser de direita? Né? Então, a gente vai tentar observar isso na nossa aula de hoje. Essa é a minha grande pretensão. E também vamos até o terror, né, que vai ser o momento mais traumático da Revolução Francesa, né, que é o período do diretório, né, um período que vai ser o pessoal vai ser guilhotinado, né, inclusive com a família, né, o rei e a sua família perdendo a sua cabeça, né? Então, se preparem aí, porque a aula de hoje vai espirrar sangue, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui, está chegando gente aqui. O Ariel está entrando, então vamos nessa. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Deixa eu tirar isso. A gente viu, e então a gente viu também que estava dividido, os três estados estavam divididos, os estados gerais, e agora a gente viu sobre a queda da Bastilha, falamos sobre a Assembleia Geral, né? E, sem dúvida, a gente vai tentar entender aqui o que foi esse momento, né, da Constituição Francesa parlamentar. Muito bem, vamos lá. A Laura está chegando também. Vamos lá. Então, a Constituição, a primeira Constituição de 1791 na França, ela garantia que a França teria um rei, né? Mas que quem governaria, de fato, seria o parlamento, que era composto pela elite burguesa francesa. Porque, afinal de contas, eu disse a vocês que a Revolução Francesa foi uma revolução burguesa. Foram os burgueses que chegaram ao poder, né? E eles queriam mais poder político. Ter poder político é ter poder de decisão, poder decidir sobre as coisas, né? Só que se a gente pensar que a burguesia francesa era um grande bloco, né? Eram assim, burgueses, os burgueses. A gente está pensando errado. Por quê? Por que eles não eram um bloco unido? Porque eles tinham divergências. E essas divergências, pessoas, elas são divergências que vêm do campo do quê? Do campo de onde elas, né, da camada social que elas vêm da burguesia. Então, nós vamos ter, no mínimo, duas camadas bem definidas da burguesia, que são os girondinos, que são esses caras da alta burguesia, eles são muito ricos, né? Então, eles são conservadores, eles são pessoas que têm muito patrimônio físico, né? Muito dinheiro, né? Muitos negócios, e por isso, então, eles são conservadores. E aí eu queria perguntar para vocês, o que vocês entendem por ser conservador? O que é ser conservador para vocês? Vamos lá. O que vocês pensam sobre isso? Podem escrever. Uma pessoa que não é muito aberta a coisas novas, talvez? Talvez sim, né? Quer dizer, uma pessoa que não é muito aberta a coisas novas, né? Porque a coisa nova incomoda às vezes, né? Vamos pensar assim, ela desacomoda, né? Tipo agora, né? O que esse momento que a gente está vivendo agora nos desacomoda, né? Vocês estão mais acostumados estavam, né, a usar o celular, né?
para fazer várias coisas. Vocês já são uma geração que nasceram com o celular na mão e tal. Já outras gerações, né, os irmãos menores de vocês já tem muito mais, vai ter muito mais familiaridade com isso, né? Mas sem dúvida alguma, usar a câmera para dar aula eu nunca tinha usado, né? Isso é uma coisa assim, tipo, né? De repente tu for ver o pai de vocês, assim, que às vezes tem que trabalhar de casa também, ele nunca pensou que ele pudesse trabalhar de casa. Então a gente está passando por um momento de desconforto, né? É um momento que a gente não queria estar passando agora, né? Ninguém queria estar em casa, isolado, né? Ou melhor dizendo, as pessoas queriam ter a vida que elas tinham antes, né? Encontrar as outras pessoas, poder abraçar, né? Andar sem máscara, porque é muito chato andar com aquilo. Eu tenho barba ainda, é mais chato ainda, né? Andar com máscara. Então, assim, o conservador geralmente, né, é aquele que não quer mudanças, né, não quer transformações. E as pessoas não querem mudanças ou transformações porque justamente, né, a Rafael está colocando aqui, porque elas preferem se acomodar, né? Mas mais do que isso, né, eu diria o seguinte: um burguês conservador é um cara que ganha muito dinheiro, né? Então, esse cara que tem muito, ele prefere não perder nada, continuar com muito, né? Apesar das ideias, podem ser, né, ideias de transformação serem melhores, mas ele prefere não perder nada, manter aquilo que tem, para garantir o seu status, né? Eu chamo de status quo, né? Estado das coisas, né? O estado que as coisas estão, tá bom para mim, então tudo bem. Então, uma das coisas que eu queria que vocês anotassem sobre a alta burguesia, peguem a caneta e puxem uma seta para o lado. Ela quer o quê? Ela quer um desenvolvimento social. Então, a alta burguesia, ela quer um desenvolvimento social, uma melhoria nas condições individuais. Então, por isso que a gente vai dizer que a alta burguesia, ela visa o desenvolvimento individual, né? Ele não é um desenvolvimento social que visa o desenvolvimento, digamos, coletivo. Não, ele é individual, né? E por isso, então, que a alta burguesia ela é conservadora, né? Ela não quer mudanças. Ela não quer mudança, ela não é progressista. Por que progressista? Porque o progresso é o desenvolvimento, né? Olha, progresso, aquilo que vai progredindo. Então, do outro lado, né, nós temos os caras de esquerda. E aí, a esquerda, diferentemente dos girondinos conservadores que queriam desenvolvimento individual, individualistas, os caras de esquerda, que eu vou dividir a tela com vocês de novo, eles são chamados de jacobinos. E vejam só, eles também são burgueses. Então, imaginem vocês assim, ó, que hoje as pessoas, né, dizem assim, eu tenho horror à esquerda. Esquerdista é tudo cubano, esquerdista tudo não presta, tudo esquerdista é tudo que gosta de pobre. Já ouviram pessoas dizendo isso, né? Só que a esquerda, ela né, tanto a pequena quanto a média burguesia, ela é burguesa. A esquerda também é oriunda, ela veio da burguesia, ela representa a burguesia, certo? E aí as pessoas, vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Olha só, se vocês não ouviram, que coisa, gente, desculpa. Bom, então vamos lá, voltando. Vocês já devem ter ouvido falar, tá todo mundo aí que estava antes, será? Deixa eu ver aqui. Você já deve ter ouvido falar de pessoas dizendo assim, aquele ali é a esquerda de iPhone. Já ouviram falar essa expressão? Já. Já. Várias vezes. Não só em iPhone, também. Pois é. O que as pessoas que falam isso querem dizer com isso, né? Que rola briga. Eu não sei se trancou de novo tudo ou só trancou o Guilherme, gente. Vitor, tá me escutando?
Realmente a coisa tá difícil hoje. Estão escutando, pessoal? Bah, pessoal, desculpa, pelo amor de Deus, olha, hoje tá difícil a coisa. Vamos lá. Então, voltando. Por que... Desculpa, eu não consegui te ouvir, Guilherme. Tu estava falando sobre por que as pessoas dizem, né? Esse é esquerdista de iPhone. Qual é a intenção delas? É que um diz que iPhone é melhor que Android, e outros Android melhor que iPhone. É. Sim. Mas o que vocês acham, pessoal? Por que o Guilherme acredita que é por conta da tecnologia, né? Mas o que vocês acham que essa expressão ela quer causar, assim? Ela quer... O que ela quer questionar? É uma ofensa? Ela é ofensiva ou não? Ô, Sor, muitas vezes, tipo, o meu pai, aqui em casa, eu tenho iPhone porque a minha avó me deu. Certo. E a minha mãe, meu pai e minha irmã, eles têm Samsung, só que é um celular bom. Sim. E o meu pai, ele vive dizendo que ele não vai gastar dinheiro em iPhone porque a Samsung, ou talvez a Xiaomi, tem um telefone que é, tipo, basicamente da mesma qualidade e é bem abaixo do valor do iPhone. Ele acha que é gastar dinheiro demais num negócio que tem igual, mais barato. Sem dúvida alguma. A Xiaomi tem a mesma tecnologia, talvez até melhor do que a iPhone, né? Agora, mas quando fala assim, esquerda de iPhone, essa é uma expressão ofensiva. Tá? É uma crítica ao socialismo, não é essa? Isso, é uma Tá crítica. dizendo que desigualdade, essas coisas. Isso mesmo, é uma crítica ofensiva. Daí a gente poderia questionar, né? Olha, por que a burguesia, né? Por que a burguesia não? Por que a direita, né? Ela critica dessa maneira a esquerda, né? Será que a esquerda também não tem direito de ter um iPhone? Quer dizer, será que o fato da pessoa ser de esquerda e ter um iPhone, ou ser de esquerda e possuir um carro, né, ou ser de esquerda, defender, né, a igualdade, ele não queira defender, quem sabe a esquerda não queira defender uma igualdade, entre aspas, mais justa, que todos possam ter condições de ter um bom celular, seja ele Xiaomi ou Samsung, ou mesmo um iPhone, que todos possam ter condições de viajar, né? Que todos de andar de avião, né? De viajar de avião, porque essa grande crítica, né? Que a gente recebe hoje, que a gente vê que existe hoje entre coxinhas e petralhas, né? Digamos assim, né? Entre a esquerda e a direita. Quer dizer, vejam bem, a ideia da esquerda e da direita na França era de que a direita, né, por que isso, direita e esquerda? Porque eles se localizavam, e aí eu vou compartilhar aqui para vocês, eles se localizavam no próprio plenário, sentados. Aqui está uma imagem. Estão conseguindo ver? Deixa eu interromper aqui, vou fazer de novo. Vamos lá. Aqui está, né, o plenário, né, parlamento francês. Então, aqui está a bancada do parlamento francês e à direita do parlamento francês estão os mais ricos, os conservadores. À esquerda lá, ó, são burgueses, mas eles são os burgueses mais pobres, são os pequenos burgueses. Então, esses caras da esquerda, eles eram mais progressistas, eles queriam mais transformações sociais, eles queriam possuir o mesmo colorido, as mesmas condições da direita. Entendem? Por isso que eles eram vistos assim, tipo, eles são radicais, eles querem o nosso dinheiro, Então, a esquerda e a direita, os dois são burgueses. Porém, eles querem possuir as mesmas coisas, né, que a direita, eles querem progredir. Quem não quer? Né? Quem não quer ter dinheiro para comprar uma tecnologia, para fazer uma viagem? Todos querem. E esses caras do meio aqui? Esses caras eram chamados de cordeliers. Né? Esses caras eram chamados de cordeliers, eles estão no meio. Eles são o centro, de fato, né? O centrão. Aqui no Brasil a gente tem, tipo, o centrão está apoiando o governo Bolsonaro. O que significa isso? Eles às vezes apoiam os personagens de direita,
ou ainda, às vezes, eles apoiam os personagens de esquerda. Né? Hoje, obviamente, em termos políticos, né, é muito mais complexo. Não existe só esquerda e direita. Hoje existe uma série de coisas, né, que a gente não vai entrar no mérito aqui. Hoje existe centro-esquerda, centro-direita, né, enfim, tem vários, tem extrema-direita, né, tem extrema-esquerda. Então a gente tem aí vários modelos entre esquerda e direita. O fato é que a França, né, com essa configuração, os nobres franceses vão começar a fugir da França. Eles vão riscar o palito. E por que eles vão fugir da França, gurizada? Eles estão apavorados que os camponeses, né, que eram muito pobres, vejam só, os camponeses não estão do lado nem da direita nem da esquerda, eles são camponeses, eles são o povo, entendeu? Eles não são burgueses, né? E o povo, de certa maneira, ele vai querer benefícios para ele, né? Então ele vai para onde? Ele vai rasgar os acordos de feudais, eles vão invadir território, eles vão atucanar a vida dos ricos, dos nobres, que antes maltratavam esses caras, né? A França, então, vai ser invadida por países, por monarquias. Por quê? Porque essas monarquias vão ficar assustadas que a Revolução Francesa pode causar uma onda de revoluções em vários países da Europa. E vão começar a questionar o rei da Áustria, o rei da Prússia, que agora é a atual Alemanha, né? Então, nós vamos ter aí uma tentativa de restaurar o absolutismo francês, certo? E olha só a sacanagem. O rei da França, que ainda está no poder, vai auxiliar a Áustria e a Prússia para poder ele, o rei, voltar a governar. Então, é montado um exército popular, né? Esse exército é chamado de Comuna Insurrencial de Paris e vai ser liderado pela esquerda, né? Então, os partidários jacobinos, eles formam esse exército para conter as forças que vêm lá da Áustria e da Prússia. E o rei é decretado que traidor. Por quê? Porque o rei ele fez um complô contra o Estado, que era aqui, ó, gente, ó, a Constituição era um Estado monárquico constitucional. Então, quer dizer, tem rei, tem parlamento, e o rei sacaneou o parlamento, que ele queria os poderes de novo nas suas mãos. Aí, então, a monarquia vai ser abolida. Acaba a monarquia na França a partir desse momento, né, a partir dessa vitória, dessa tentativa de golpe, e em 20 de setembro de 1792 vai ser proclamada a República da França. Então a França vai se tornar uma república e não mais vai continuar a ser uma monarquia, certo? E aí nós chegamos na parte, digamos assim, mais importante da aula aqui hoje, que eu queria trabalhar com vocês, que era justamente nesta briga entre a esquerda e a direita, para ver quem é que fica no poder da França, né? Quem vai governar a França. Os girondinos, eles queriam evitar a participação dos trabalhadores urbanos e rurais na política. Por que os girondinos, que é a direita, queriam evitar a participação dos trabalhadores rurais e também dos trabalhadores urbanos? Porque os trabalhadores, né, tanto rurais como urbanos, eles são, primeiro, eles são despossuídos de tudo. Eles não têm direito a nada. E quanto menos direito eles tiverem, mais controlados eles vão ser. Essa era a ideia dos girondinos, né? Então, eles não queriam abrir uma exceção para a participação política dessas pessoas. E isso incomodava muito quem? Os jacobinos, que eram mais progressistas, porque eles, jacobinos, que queriam mais participação, apoiavam que tanto trabalhadores urbanos quanto trabalhadores rurais deveriam ter, sim, mais direitos. Em janeiro de 1793, o rei, que havia sido preso, o Luís XVI, é guilhotinado. Então, essa fase aqui, ó, da convenção, ela é uma fase extremamente violenta. Então, durante o processo revolucionário, grande parte da nobreza, né, deixa a França com medo de morrer na guilhotina. Não, guilhotina, acho que todo mundo sabe o que eu estou falando, né? Vai aqui a imagem da guilhotina. Peraí. Aqui, ó. Era esse equipamento aqui, né? Então, o cara botava a cabeça aqui, ó, e
o executor, né, lia a sentença e, pum, e a cabeça aqui do cara rolava. Isso era uma forma, isso era fazer justiça na França, né, pós-revolução. Isso foi um terror, né, Guzado? Eu não preciso nem dizer para vocês que as pessoas tinham horror à guilhotina, né? Não podiam nem pensar. Então as pessoas fugiam, os nobres, que eram donos de terra, eram senhores feudais, fugiam com as suas famílias, apavorados, né? Iam para outros países, né? Alguns ainda foram presos e o Luís XVI e a sua família, né? A Maria Antonieta, todo mundo perdeu a cabeça. É feita a primeira coligação que era composta por vários países contra a França, com medo da Revolução Francesa. A Áustria, que tinha uma monarquia forte, a Prússia, que tinha uma monarquia forte, a Espanha, que a gente viu, né, que tinha o rei Filipe II como uma monarquia forte, a Holanda, que tinha uma monarquia forte, né, tinha vários entrepostos econômicos e comerciais na América, a Inglaterra. Todos esses países apoiavam uma tentativa de derrubar o francês. Foi aí, queridos, foi aí, nessa onda, que houve uma crise gerada na economia liberal girondina. Por quê? Porque não chegavam mais produtos ingleses para serem comprados. Como estava um clima de medo e de terror, de perseguição, a produção da França acabou parando, né? Então, houve o assassinato do líder revolucionário, o Marat, né? O Jean-Paul Marat, que é esse cidadão aqui. Então, a revolta dos camponeses, feita por Robespierre, quer dizer, estava instalado o caos na França. E isso gerou um clima de instabilidade muito grande, até que, e aí eu vou avançar aqui, até que os jacobinos chegam no poder em 793. E o que os jacobinos vão fazer? Os jacobinos vão colocar na liderança um cara, tá aqui, ó, Napoleão Bonaparte, tá? O cara, ele vai tentar na mão forte, porque quem é Napoleão Bonaparte? Então, aí que vai uma grande dica de filme para ti, né? Se tu não viu ainda, veja, tem no Netflix, Napoleão Bonaparte. Tem aí liberado no Google também, Napoleão Bonaparte. Veja um filme, certo? Tem até um seriado, que é bem bacana. Napoleão é um cara que é filho de pobre, né? O pai dele não era uma pessoa de muitas posses, era uma pessoa pobre. E aí pensou o seguinte, eu vou dar educação para o meu filho, e qual era o único lugar na monarquia que tinha uma escola, de fato, que ensinava regras e tal? Era o exército. E aí ele pega a criança e bota no exército. E esse guri era muito pequenininho, era baixinho, enquanto os outros eram grandes. Então ele sempre foi zoado, cara. Ele dava um peteleco na orelha dele, tiravam onda dele que ele era gordinho. Ah, não! Nunca escolhiam ele para jogar bola, sempre ficava de fora. E quando jogava bola, jogava no gol. Cara, o cara sempre foi zoado, sempre sofreu bullying. Mas ele sempre foi um guri, que ele pensava o seguinte, eu só tenho essa chance. Eu só tenho essa chance. Se eu não aproveitar essa chance de estudar, cara, eu não vou ser ninguém na vida. E aí ele foi um militar exemplar. Ele era um cara estudioso, era um cara impetuoso, era um cara que não tinha limites, o cara sempre estava criando mais do que podia. E ele começou a se destacar no exército, começou a se destacar, mesmo aquele tamanhinho de nanico, né? E esse destaque dele no exército fez com que ele se tornasse uma referência no exército, de político, de militar, de estrategista, certo? Então ele vai ser chamado, essa liderança, para salvar, vai ser composto um comitê de salvação, administrado, então, sob a liderança de Napoleão Bonaparte. E aí, velho, Napoleão vai fazer o quê? Ele vai começar a dar ordens, vai começar a organizar o Estado francês, né? Ele vai começar a suspender direitos para tentar organizar aquele terror, aquela balbúrdia, aquela loucura do uso de guilhotina, independentemente sem julgar direito as pessoas, né? Então ele vai organizar um calendário revolucionário. Quer dizer, Napoleão Bonaparte bota ordem na casa. Então nós temos o fim da supremacia católica. Então ele diz assim, ó,
De agora em diante, a igreja reza e o Estado faz política. Então, a separação do Estado e religião. Nós tínhamos diferenças entre Danton Robespierre, por exemplo, né, e Herbert, que eram da mesma coligação jacobina, que era da esquerda, né, vão ser guilhotinados, desgaste do governo. Então, tudo isso vai terminar como? Com a chamada Convenção Termidoriana, de 794 a 795, que anula todas as leis, todo aquele terror que foi as políticas, né, duras da esquerda, né, progressistas da esquerda. E aí nós vamos ter, então, uma chamada de perseguição a populares, que é o terror branco. E vai ser feita por quem? Vai ser feita pelo senhor Napoleão Bonaparte, né? Então, sobre a política do diretório, a Constituição, que é a nova Constituição que vai ser votada, né? Sobre a tentativa de golpe que nós vamos ter, né? De Crafo, né? E, enfim, sobre todas as importantes vitórias que Napoleão vai dar, né? Junto ao diretório, todas essas transformações a gente vai ver no nosso próximo encontro. Eu peço 1000 perdões a vocês. A gente deveria ter avançado mais hoje, né? Mas é que realmente, assim, ó, hoje foi bem difícil a coisa aqui. Nunca aconteceu isso de cair 3, 4 vezes a minha conexão, tá? Eu peço desculpas a vocês. Espero ter elucidado aí essa parte, que ela é bem chatinha, né? Mas se vocês entenderam qual é a origem dos termos esquerda e direita, entenderam que a esquerda é progressista, a direita é conservadora. E essas nomenclaturas só se dá porque existiam pessoas que sentavam de um lado e de outro, e no fim todos eram burgueses, ótimo. Né? Eu já estou feliz pela aula de hoje. Outra coisa, não esqueçam que essas transformações todas sobre guilhotina, sobre diretório, convenção, tudo isso é parte deste processo, que é um processo revolucionário. Então, a revolução ela não começa e termina pontualmente. Ela vai acontecendo. Então, por isso que a gente diz que é processual, né? Que ela vai tendo altos e baixos, até estabilizar e nós termos uma política republicana francesa que a gente vai ver provavelmente na nossa próxima aula. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Beleza. Eu espero que vocês tenham um excelente final de semana. Não sei se vocês têm alguma pergunta, né? Tem alguém aí com algum questionamento que gostaria de fazer, que não entendeu muito bem, se falhou a nossa conexão aí, eu posso explicar. Não? Então eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço a presença não. Desejo um fim de semana excelente, né? Não esqueçam lá de, se vocês quiserem, ficaram com dúvida, quiserem ver o vídeo de novo, porque foi bastante quebrado, tá lá na Iônica, né? Ou ainda entra lá na minha página, né? No meu canal ali no YouTube, que é prof.jairobrum. Se tu não tá inscrito, vai lá, te inscreve, né? Faz ali, curte o vídeo, enfim, que isso é bom, porque coloca o nosso vídeo na frente aí pra gente poder discutir os nossos assuntos e as nossas histórias. Certo? Um excelente fim de semana para todos, então. Um beijo e a gente se vê na segunda-feira. Falou? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Bom final de semana. Igualmente. Bom fim de semana.